Minha prezada amiga, meu prezado amigo, que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. E hoje nós vamos comentar um pouco do Evangelho seguido do Mestre Jesus, baseado num livro muito bacana que se chama A Voz do Monte, do nosso querido escritor Richard Simonetti, que já nos deixou alguns anos atrás, né, baseado sempre na lição do Mestre Jesus quando ele prega no Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos conversar nesse capítulo 36, onde ele fala para fazer o que Jesus faria. E ele cita uma parte do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, no versículo 12, onde ele vai dizer: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles, pois isto resume a lei e os profetas. Então nós vamos lendo aqui uma parte dos parágrafos, o texto é um pouco longo, mas nós vamos pegando algumas partes para que a gente possa analisar e meditar sobre o assunto. O ideal cristão, este caminho glorioso das mais sagradas realizações da existência, é enunciado de muito simples e muita simpatia. Diz André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho encontraremos roteiro capaz de orientar seguramente a existência inteira. Mesmo esses minutos poderão ser reduzidos a apenas alguns segundos com a regra de ouro. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei também a eles. Se estivéssemos com fome, sede, frio, se sofrêssemos achaques da enfermidade, se trouxéssemos o coração amargurado e intranquilo, se problemas graves tumultuassem a nossa mente, se a dor fosse nossa companheira inseparável, se a tormenta de expiações dolorosas desabasse sobre o nosso destino, se a noite de frustrações e de desânimo, sem estrelas e sem esperança, inundasse de sombra as nossas almas. Se a vida nos parecesse inteiramente destituída de significado e objetivo, o que desejaríamos receber do semelhante? Isso é muito interessante. Isso aí me lembra uma parte, né, da história de Mahatma Gandhi na Índia, de que ele via os ingleses, que eram protestantes, passarem com a Bíblia debaixo do braço e irem aos seus cultos. E ele, sendo um dia dado de presente uma Bíblia para ele, ele foi no Sermão do Monte das Oliveiras e ele ficou maravilhado. E é uma das frases contundentes do discurso dele, de que se todos seguíssemos rigorosamente as lições do Mestre Jesus, né, que ele pregou no Monte das Oliveiras, o mundo seria totalmente diferente. E ele não entendia porque os ingleses, tendo uma lição tão importante, uma lição tão valiosa, eles não colocavam em prática com eles e com o próprio povo, que a Índia era dominação na época inglesa, né? Então, aqui o Richard Simonetti vai nos colocar justamente essa questão, né? O que nós desejaríamos se o nosso irmão estivesse sofrendo, mas nós também estivéssemos nessa situação que o nosso irmão está, né? Que significado a vida, ele pergunta aqui, que nos parece inteiramente destituída desse objetivo, né? Desejaríamos receber do semelhante. E ele continua aqui, né? Orientações e esclarecimento, conforto e estímulo para o coração, uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, uma visita, um sorriso fraterno, algo que nos fizesse sentir que não estamos abandonados à própria sorte, que nos momentos difíceis se faz o nosso irmão para que, em nome de Deus, atender às nossas preces ou derrubar as barreiras da descrença, se porventura incorrermos no engano de supor que Deus nos abandonou. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles. É interessante, né, de que hoje nós vivemos, teoricamente, um mundo de solidão. Não solitários, porque há muitas pessoas que vivem solitárias, mas não sentem solidão. Mas um mundo de solidão. Às vezes as pessoas podem estar, ou nós mesmos podemos estar numa multidão, comemorando, ou seja, assistindo alguma coisa, e lá nós nos sentimos só. Mas como é que nós podemos nos sentir só se estamos, né, com um monte de gente ao nosso lado? Como é que a gente pode se sentir desse jeito?
Por isso que Jesus nos ensina aqui a fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Olhar para o outro com mais carinho, olhar para o outro na situação em que ele vive, olhar para o outro por que ele está nessa situação. Nós vimos várias reportagens de diversas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, né? Feminicídio, pobreza exagerada, pessoas passando necessidades mais básicas. E onde nós não estamos nos encaixando nisso daí? O que nós estamos fazendo? Será que temos que deixar para as outras pessoas, o governo resolver as coisas, as entidades socorristas resolverem? Mas nós não entendemos de que o governo e a sociedade socorrista somos nós mesmos. E Jesus já explicava isso daí há mais de 2000 anos. Quando Jesus ele ia curar os doentes, quando ele ia fazer os cegos enxergarem, ele via essa visão social da pessoa sendo curada para se melhorar, para ter condições de se melhorar. A assistência que Jesus dava para essas pessoas, ela era integralmente para a sua própria melhoria. Por isso que as casas espíritas, as sociedades espíritas, o trabalho mediúnico, ele é tão importante assim, porque ele não é somente o tirar, fazer um trabalho para tirar o obsessor da pessoa, mas entender o porquê que aquele obsessor, aquele espírito está ali incomodando aquela pessoa, trazendo para ela incômodos que às vezes são tão inenarráveis que a gente não consegue entender o porquê. O trabalho espírita ele é muito importante nesse sentido. Hoje, sempre, ele vai dizer, em hospitais, prisões, abrigos, em lares humildes e casebres miseráveis, em todas as cidades do mundo, há milhões de pessoas que passam fome, que asilam no coração a frustração da dor, da dúvida e da perplexibilidade, na angústia e no medo. E quando a gente fala que também passar fome, não é somente a fome do corpo físico, mas a fome espiritual também. E nós nos dizemos discípulos de Jesus, que pretendemos a condição de seguidores daquele mestre excelso, que passou a existência distribuindo amparo e sofredores na terra, o que estamos realizando em favor dos nossos irmãos? Essa pergunta nós deveríamos fazer, Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazer também a eles. Este é o lema dos espíritos superiores que velam pelos homens, oferecendo orientação, coragem, bom ânimo diante das lutas da existência. Todavia, como poderão alimentar o faminto, estender o agasalho ao que tem frio, dar medicação ao enfermo, endereçar uma palavra mais objetiva de esperança aos que sofrem, se não dispõem de instrumentos de boa vontade na terra? Por isso que nós temos que entender uma lição muito grande do Espírito André Luiz, onde ele diz: encarnados ajudam encarnados, desencarnados ajudam encarnados, desencarnados ajudam desencarnados, e encarnados ajudam encarnados. Tudo numa roda de união, de fraternidade, de ajuda a todas as pessoas. Você quer que os bons espíritos trabalhem para você tranquilamente, sem problema nenhum, Mas como é que eles vão poder trabalhar para você ou com você, se você não se instrui, se você não vai à luta, se você não vai ao campo trabalhar? E esse campo que eu quero dizer no trabalho é o trabalho de assistência, procurar fazer algo para as outras pessoas, Tudo por isso ele continua dizendo aqui, é indispensável que nos movimentemos, que ofereçamos a nossa contribuição pessoal no trabalho pioneiro de sacrifício e desprendimento em favor de um mundo melhor. Isto não é simplesmente porque o próximo é o nosso irmão, não apenas porque é preciso semear o bem para que colhemos a felicidade, mas sobretudo porque estamos todos no mesmo barco, e enquanto o clima de infelicidade e sofrimento estiver no mundo, também seremos infelizes os sofredores, ainda que sob o ponto de vista humano, nossa situação nos pareça razoável.
o texto continua e seria interessante você comprar esse livro e ler até o final. Mas entenda, como ele aqui falou, nós estamos no mesmo barco, não temos como sair deste barco, nem que o nosso irmão Elon Musk nos mande para Marte, nós estamos no barco do universo, ou seja, não sairemos dele. Então nós temos muito trabalho se a gente quer a Terra melhor. E sendo um pouco egoísta, muitos dizem, eu gostaria de fazer um planeta melhor para o meu neto, para o meu filho. Não, faça para você, que de repente, numa próxima encarnação, a gente volta, né? E como seria bom a gente voltar sabendo que a gente colaborou para que esse mundo estivesse cada vez melhor. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, agora nós terminamos a nossa conversa de hoje. Vamos passar para o nosso trabalho de radiação à distância, trabalho de passe com os nossos irmãos que já estão prontos para fazer esse tratamento para você. Por isso, sente-se confortavelmente numa cadeira, né, num sofá, põe as mãos no joelho, fecha os olhos, deixa ao seu lado uma garrafa com água, um copo com água, para que os bons espíritos possam energizar. Peça aquilo que você tem necessidade dentro do campo espiritual, porque do campo material Jesus já disse, né? Procurai primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Né? Peça e depois que passar, né, os trabalhos de radiação, tome um gole da sua água. Se você fez numa garrafa, vai tomando um pouco todos os dias. Muita paz, muita prosperidade. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval para a nossa presença.